E eu gostaria de refletir sobre um tema que diz: o Deus que luta por nós. Vamos repetir? O Deus. Você crê nisso? Então fala mais forte. O Deus. Amém. E o nosso texto para essa reflexão está em 2 Crônicas, capítulo 32. Vamos abrir as nossas Bíblias, nossos celulares. Segunda Crônicas, capítulo 32, diz assim: depois de tudo que Ezequias havia feito com tanta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Assíria, e invadiu a Judá. Acampou-se contra as cidades fortes, com a intenção de se apoderar delas. Vendo Ezequias que Senaqueribe vinha e que pretendia guerrear contra Jerusalém, teve conselhos com seus príncipes e os seus homens valentes para que tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra. Diziam: por que viriam os reis da Assíria e achariam tantas águas? Então ele se fortificou, reparou todo o muro quebrado, levantou as torres sobre ele, fez outro muro por fora, fortificou os terraços de apoio na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. Pôs oficiais de guerra sobre o povo, ajuntou-os assim na praça da porta da cidade, e disse-lhes ao coração: esforçai-vos, tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis, por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, pois conosco há um maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. E o povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Amém? Senhor Deus, nosso Pai, o texto da Tua palavra foi lida, e agora queremos, Senhor Deus, dar todo livre acesso ao Teu Espírito, para que Ele venha falar aos nossos corações. Que diminua eu, encha-me do Teu Espírito, usa-me como um vaso, Senhor Deus, para que possa alcançar vidas nesta noite. E fale primeiramente ao meu coração. É a oração que eu te faço, no nome santo de Jesus. Amém. Quem foi Ezequias? Ezequias foi um grande rei, um homem de Deus, um importante rei de Judá. Começou a reinar com 25 anos. Foi ele quem reformou a religião do povo de Deus, restituindo o culto, a Páscoa, os sacrifícios e abolindo a idolatria no meio do povo que seu pai, Acás, havia instituído em Judá, estabelecendo culto aos Baalins. Ezequias, então, filho de Acás, que foi um dos piores reis que poderia ter havido. Acás havia instituído a idolatria
de uma forma muito forte em Judá, e ele instituiu ali os culto ao Baal, e nesses cultos havia sacrifícios de crianças, e foi um reinado tenebroso. E agora seu filho Ezequias vem reinar com 25 anos de idade, um jovem. Muitos poderiam falar, é muito novo, muito imaturo, mas ele era um jovem temente a Deus. E o texto, no primeiro capítulo, no primeiro versículo, diz assim: depois de tudo que Ezequias havia feito com tanta fidelidade. Por aqui tem uma ideia desse reinado de Ezequias. Depois de tudo que ele havia feito com fidelidade ao Senhor, o que acontece? Ele se depara agora com uma iminente invasão. E o inimigo aqui, representado por Senaqueribe, rei de um grande império da Assíria, e ele vem para destruir, ele vem para aniquilar Judá. Acontece que Ezequias era um homem temente a Deus e não quis lutar sozinho. E ele pediu forças ao Senhor. Então a gente começa aqui a ter uma ideia de quem foi Ezequias. Um homem temente a Deus e que ele sabia que ele não teria condições de vencer aquele inimigo sozinho. E então ele clama ao Senhor. Vejamos o que Ezequias fez diante dos problemas e como nós podemos passar pelas lutas e dificuldades da vida com a ajuda de Deus. Às vezes nós nos achamos muito importantes. Eu sou um crente, sou temente a Deus, sou fiel a Deus, e eu não posso passar por problemas na minha vida. E essa fidelidade, ela não nos exime das dificuldades da vida. E nós vamos ver aqui, no decorrer dessa reflexão, o que podemos fazer, problemas que às vezes nós não vemos condições de vencer. Muitas das vezes até começamos a entrar em desespero. E o que nós podemos aprender com esse texto de Ezequias? Nos versos 20 e 21, diz assim: porém, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. E o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes de Senaqueribe. Mas qual é o ponto central? Eles oraram, buscaram ao Senhor. E a primeira lição que a gente pode tirar desse texto é que nós precisamos ser fiéis. Como Ezequias, devemos ser fiel ao Senhor em todo o tempo e em toda obra e em todo lugar, com toda a integridade de todo o coração, pois a fidelidade faz com que
o inimigo não tenha legalidade para nos derrotar. E então, teremos a bênção de Deus, como Ezequias prosperou por causa da sua fidelidade. Diferentemente, como nós falamos, diferentemente de seu pai, ele decidiu ser fiel ao Senhor. E outro parênteses que nós poderíamos fazer aqui, é que aqui ressalta o fato de que nem pelo fato de termos um pai terrível, tenebroso, nos dá a condição de sermos igual a ele. Ah, não é porque meu pai é assim, porque a minha mãe é assim, porque a minha família é assim, que eu tenho que ser assim. Ezequias, ele decidiu ser fiel ao Senhor. Então, o fato de nós, às vezes, termos problemas na nossa família, não justifica que tenhamos atitudes iguais. Ezequias escolheu ser fiel ao Senhor. A 2 Crônicas 28 conta essa história de Acás, né? Lá da idolatria que ele promoveu no meio do povo, os sacrifícios de crianças que foram feitas e ele apoiando tudo isso. E então todo esse cenário complicado, pecaminoso, em que Ezequias conviveu, não serviu de referência para a sua vida. E aqui a gente tem que enfatizar bem que nada justifica. Nós podemos escolher o nosso caminho. Nós podemos decidir quem nós queremos ser. Com o exemplo de Ezequias, podemos entender que podemos ter uma vida de fidelidade a Deus, independente das circunstâncias. Seja fiel ao Senhor, peça e Ele te concederá. Ser fiel em todo o tempo, nas suas atitudes, ser fiel no seu modo de viver, no seu modo de agir, e Deus te recompensará. Não é uma troca, mas é uma escolha. O salmista diz lá no capítulo 86, 11, ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. Que essa seja a nossa oração. Buscarmos ser fiéis ao Senhor em meio a uma vida boa ou em meio a uma tribulação, mas que sejamos sempre fiéis. Que nada justifique uma ação pecaminosa, uma ação que aos olhos de Deus não seja uma ação para glorificar o seu nome. Nós temos muita responsabilidade como servos de Deus, com o nosso testemunho, com o nosso modo de ser, com o nosso modo de viver, para que aquilo que a gente fale, venha estar de acordo com o nosso modo de viver. Então seja fiel. O segundo ponto que a gente poderia ressaltar nesse texto está depender de Deus. Ser fiel e também depender do Senhor. Apesar de toda a fidelidade a Deus, Ezequias teve de enfrentar desafios em sua vida. E mesmo sendo fiéis a Deus, nós enfrentaremos desafios nas nossas vidas.
Mas essas lutas servirão para nos ensinar a depender de Deus e engrandecer o nome de Deus em nossas vidas. Isso vai forjar o nosso caráter. Muitas pessoas acham que nós não podemos passar por tribulações. Talvez muitos dos irmãos aqui já tenham, ouvido de alguém falar assim: não, em nome do Senhor está repreendido. Você não pode passar por isso, Está amarrado, Não é assim que são as expressões que se usam, Está repreendido, está amarrado. A Bíblia fala que você não pode passar por isso. Mas isso não é uma verdade. Isso foge o que Jesus Cristo nos ensinou e nos mostrou. Essas pregações que tem por aí, de que o crente tem que ser um crente vencedor, que um crente só vai receber bênçãos, esse evangelho que está colocado por aí, isso é mentira. Não é a verdade bíblica. João 16:33b diz: no mundo tereis boa vida? Aflições? Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Em Romanos 8:37, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Mas Jesus não falou aqui para a gente: no mundo vocês vão ter boa vida, não. Qual o benefício material que os discípulos tiveram? Diz para mim aí. Tiveram uma boa charrete, 4x4, porque naquela época eram os cavalos, as charretes, Aí tem lá as charretes 4x4, Não tinha charrete 4x4, não. Era sandália, não era sandália havaiana, mas era aquelas sandalinhas, surrada. Mas o quê? Tinha uma boa casa? Não? Ar-condicionado? Nem fala em ar-condicionado, tá cara a luz pra caramba. Tá chegando a época que ar-condicionado vai ser igual quadro na parede, só para enfeite. Mas os discípulos tinham casa, carruagem, conta bancária, com saldo disponível lá. Tem certeza, tem muita gente aí que tem lá conta bancária lá, com saldo disponível lá, tem? Mas pega lá para você ver depois como é que o banco vai fazer contigo. Mas não tinha não. O que aconteceu com os discípulos? Foram o quê? Açoitados, prisão, crucificados de cabeça para baixo, degolados. Que evangelho é esse? Jesus falou para a gente que no mundo não teria, que nós teríamos aflições, mas que evangelho é esse que estão pregando por aí? Se os próprios discípulos que andaram com Jesus não tiveram boa vida, será que eles não ouviram tudo que falam por aí? Assim como Ezequias, Paulo também aprendeu a depender de Deus. 2 Coríntios 4, de 7 a 9 diz: por isso ele tinha autoridade para dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas esse posso todas as coisas naquele que me fortalece é para você que teve experiência de passar por tudo, coisas boas, coisas ruins, coisas horríveis. E coisa ruim acontece sempre. Mas coisas horríveis, tenebrosas.
Imagine você num cárcere privado, lá no fundo da terra, úmido, com água minando sobre sua cabeça, você com pés e mãos aprisionado, passando fome, frio, você louvando e glorificando o nome de Deus. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você vai fazer isso lá? Nós vamos fazer isso nessas circunstâncias? Às vezes você toma topada, aquele dedinho que não serve para nada, mas serve para dar topada. Porque o dedão ainda serve de equilíbrio, né? Mas o dedinho, dá uma topada nele. Você naquele momento, você, oh glória! Meus irmãos, é fácil a gente falar, posso todas as coisas, quando tudo está bem. Mas quando falta a comida dentro de casa, quando falta o dinheiro para você comprar, quando bate uma enfermidade, quando você perde alguém, fala lá. Dê glória a Deus nesse momento. Mas é isso sim que a Bíblia nos fala. Isso a Bíblia nos fala. Em tudo, dai graças. Em tudo, dai graças. Será que se você tiver, então, um grande exército inimigo à sua frente, à frente da sua casa, ao invés de você murmurar, você confiará no Senhor? Será que diante dessa dificuldade você confiará no Senhor? Ou, primeiramente, você vai reclamar? Ou vai dizer, ah, Senhor, eu sou tão fiel a Ti, eu contribuo com meus dízimos, com as minhas ofertas, eu vou todo domingo à igreja, eu estou lá, todo culto de reunião de oração, por que que me veio isso? Mas lembre de uma coisa, quando você colocar a sua vida nas mãos do Senhor, quando nós colocarmos as nossas mãos nas mãos do Senhor, confiar nele, Ele tudo fará. Ele nos dará a vitória. E por mais que essa vitória tão esperada não venha, porque a nossa vida também ela não vai ser só de vitória, vai ser de derrota. Mas Deus confortará o seu coração. Então, Ezequias, além dele ser fiel, dele depender de Deus, ele não somente cruzou os braços e esperou, ele teve que agir. Ele buscou o Senhor e Deus o orientou. Que muitas das vezes também a gente pensa assim, pastor falou que a gente tem que confiar no Senhor. Então eu vou sentar e esperar, né? É como aquela história do bêbado que não consegue chegar em casa, aí ele senta no meio-fio e o outro fala assim, vamos embora. Eu disse, não, falaram que a terra gira, eu vou esperar minha casa chegar aqui para me ir mais perto. Nem sempre você vai poder ficar sentado esperando, você vai precisar fazer alguma coisa, você vai precisar agir. E Deus capacitou Ezequias. Estão lá nos versos 3 e 4, quando diz que teve conselho com seus príncipes, seus homens valentes, para que tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. E assim, muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro que corria pela terra. Ele havia criado vários poços, né? Feito
desviado um rio para que passasse, para que quando o povo tivesse que subir a Jerusalém, naquela estrada tivesse água, para que o povo pudesse saciar sua sede. E agora, diante dessa iminente invasão, o que iria acontecer? Eles iam ficar dentro das cidades, iam deixar o exército inimigo com aquelas fontes de água lá. Ele falou assim, espera aí, não vou deixar também tudo fácil para ele não, né? Vamos tapar isso aqui, se eles quiserem, eles que escavem e providenciem água para eles. Não vou dar nada de mão beijada para eles não. Então, assim eles fizeram. Taparam aquele ribeiro que estava correndo por ali, taparam todas as fontes de água para que o inimigo tivesse dificuldade. E quando nós colocamos nas mãos do Senhor, Ele então nos orienta, Ele nos ilumina, Ele nos mostra uma saída. Essas fontes de águas eram um alívio para o caminhante da cidade santa. Mas para o inimigo, seria uma força a mais que ele estaria dando para eles. Por isso Ezequias resolveu tapar todas as fontes. Assim o inimigo não iria usufruir de sua água, e nem mesmo ter forças para subir ao alto de Jerusalém. Do mesmo modo que Ezequias, precisamos tapar todas as fontes do inimigo em nossas vidas. Porque o inimigo, ele vai buscar as nossas fraquezas. E ele vai usar tudo que nós temos contra nós. E às vezes, nós temos coisas que o inimigo pode nos usar para nos derrotar. Então vamos esgotar tudo aquilo que alimenta o pecado. Enfraquecer o inimigo de nossas vidas para que não nos alcance e permanecermos no alto da presença de Deus. Não vamos deixar o inimigo usar das nossas fontes contra nós. Vamos colocar nossas vidas nas mãos de Deus. Vamos tapar essas fontes. Não vamos permitir que Ele se fortaleça e que nós enfraqueçamos. João 10:10, capítulo, verso, na parte A, diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Ele procura nossas fraquezas e usa a seu favor. Algo que para nós pode ser necessário, prazeroso, mas nesse momento de luta será prejudicial a nós. Então precisamos ter a coragem de fazer o que é certo. Faça uma análise para você, em você mesmo. Talvez haja hoje em sua vida algo que seja muito importante para você, mas que pode ser usado pelo inimigo. Que a gente pode abrir um leque de coisas. Meu marido, meu filho, meu trabalho, meu carro, o dinheiro, qualquer uma e muitas outras coisas que é importante para mim, que é prazeroso para mim, mas pode ser usado pelo inimigo contra mim. Tape esse buraco. Não dê armas para o seu inimigo. Se desprenda disso. Se afaste. Não permita que essa bênção, que isso que seja bênção para a sua vida hoje, se torne uma maldição amanhã. Se for um pecado, então, enterre de uma vez. Abandone de uma vez por todas. Muitas das vezes a gente escuta falar que às vezes nós temos pecados que muitas das vezes costumamos
acariciar nas nossas vidas. E por isso, muitas das vezes, o crente usa dizer, perdoa meus pecados. Mas aí aquele que você acaricia, que você guarda, para você não ter que expressar ele diante de Deus. Então é mais fácil a gente colocar num todo, né? Às vezes eu já ouvi até falar que tem pessoas que falam assim, perdoa minha multidão de pecados. Minha multidão, Senhor, tem misericórdia, né? Minha multidão de pecados. Imagina uma pessoa com um pecado só, já é difícil. Agora imagina com a multidão, né? Então esse pecado que hoje é tão prazeroso. E quando a gente fala em pecado, a gente pensa matar, roubar, né? Prostituir. Pecado grande, pecadão. Né? Mas eu não falo desse pecado. Eu falo daquele pecado que muitas das vezes a gente quer colocar como no mundo hoje, não tem nada a ver. É aquela saliva que escorre, né? Que às vezes o irmão não se contenta, né, de comentar com o outro. Não, isso não é pecado. Ah, é pecado. É aquilo que você pode fazer, mas não faz. É pecado. A palavra de Deus nos fala isso. Não é só aquilo que eu faço, mas aquilo que eu deixo, o bem que eu deixo de fazer também é pecado. Muitas vezes, quando a gente se afasta do Senhor, a gente perde um pouco da clareza. O inimigo nos cega, põe uma camada nos nossos olhos, e a gente não consegue enxergar as coisas que nós estamos fazendo, que está entristecendo o coração de Deus. E nós precisamos ser fortes para isso. Por isso Tiago, ele nos alertou. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Amém. Né? O inimigo não tem força sobre nós quando nós nos colocamos na dependência de Deus, quando nós nos deleitamos no Senhor e procuramos fazer a sua vontade, o inimigo foge de nós. Um outro ponto que nós podemos ressaltar, está lá no verso 5. Então ele se fortificou, reparou todo o muro quebrado, levantou torres, fez outro muro por fora, fortificou os terraços de apoio na cidade de Davi, fez armas e escudos em abundância. Os muros da cidade estavam defeituosos e precisavam ser reformados e reforçados para que quando o inimigo chegasse, já sem força, não conseguisse romper as barreiras. Lembre-se que, naquela época, as cidades eram fortalecidas pelos seus muros, grandes muros. Lembra de Jericó? Então, quanto maior o muro, mais forte o muro, mais fortes eram essas cidades. E aqui os muros estavam faltando partes, estavam quebrados, estavam defeituosos. E como é que você vai enfrentar o inimigo com essas falhas nos muros? Ele então precisava fortalecer aquilo. Veja que ele fez outros muros em volta. Ele fez armas, né? Ele fez a torre de vigia. Então o que acontece? As coisas com o tempo, elas vão se deteriorando. Elas vão acabando. E precisa o quê? Você restituir isso, se renovar isso. Não é assim? A nossa vida também é assim. Com o passar do tempo, nós vamos relaxando. Nós vamos deixando brechas. Nosso muro vai se despedaçando, vai caindo. E a gente precisa restaurar esses muros.
Porque o inimigo, quando vier, ele vai usar essas brechas para invadir as nossas vidas. Então nós precisamos estar atentos a isso para não ser pegos de surpresa. Ezequias fez outras 3 coisas para reforçar a proteção do povo de Deus. Ele ergueu muros para que os soldados estivessem de vigia, olhando de onde vem o inimigo e anunciando qualquer perigo. Isso significa vigilância. Sede sóbrios, porque o inimigo o quê? Está em derredor. Vigilância. Estar em alerta o tempo todo. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação, e o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Marcos 14:38. Você tem estado em vigilância? Você tem estado vigilante na sua vida? Quem é militar, né? Quando fica de vigília, dá para dormir, tirar uma sonequinha? Dá não, né? O que acontece se alguém pegar você dormindo? Cadeia, né? Então, a gente sabe que a gente precisa estar vigilante o tempo todo. Por que nós, os crentes, não podemos ser assim também? Estar vigilante, atento, para ver de onde o inimigo vai vir, de onde ele vai tentar nos derrubar, nos invadir. Nós sabemos que, por nós não temos condições de fazer isso sozinho. Por isso precisamos depender de Deus. O salmista lá no Salmo 127, ele diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia a sentinela. Eu preciso estar vigilante, mas eu preciso do Senhor na minha vida. Ele também fez um outro muro para reforçar com torres. Isso significa colocar alguém por perto, estar cercado por outras pessoas para não correr o risco de ser pego sozinho. Eu coloquei aqui que possivelmente isso é comunhão. Comunhão. Um orar pelo outro, estar intercedendo pelo outro. Criar muro em volta. Além do meu muro, eu preciso criar um outro muro. E como é que eu posso fazer isso? Eu careço de comunhão. Por isso que cai muito por terra essa ideia de você ser crente em casa. Porque um crente em casa, ele não vai ter um outro muro em volta. Eu preciso da comunhão. Eu preciso estar com o meu irmão. Ele orando por mim, eu orando por ele, eu orando pelo outro. E assim nós vamos nos fortalecendo. 1 João 1,7 diz: mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém? Hebreus 10:25 diz: não abandonando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Isso é comunhão. Aquela pessoa que diz que não precisa da igreja, essa pessoa não é uma pessoa convertida. Porque Deus diz que, Jesus falou que nós precisamos amar a Deus e ao meu próximo. Como é que eu vou amar o meu próximo se eu não tenho convivência com ele? Como é que eu vou amar o meu próximo se eu não conheço a vida dele? Como é que eu vou orar pelo meu próximo se eu não sei os seus problemas, as suas dificuldades? Eu não sou adivinho. E comunhão é convivência, é conhecimento. E assim nós nos fortalecemos no Senhor. Ele providenciou também mais armamento
escudos, armas e escudos para o povo. Isso significa o quê? Significa que ele estava se preparando para o pior. Todos devemos estar armados com a armadura da fé. Nós vemos isso lá em Efésios 6, de 10 a 17. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poder permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Pois não é contra a carne e o sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra o príncipe deste mundo das trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçando os pés com a propagação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Está aqui. Como você vai se preparar? Está aqui. Oração, leitura da palavra, comunhão. É assim que a gente se prepara. E o diabo fugirá de nós. Um outro ponto que nós podemos aprender com Ezequias, ele fortaleceu o seu coração. De nada adiantaria enfraquecer o inimigo, tapando as fontes de água, restaurando os muros, fazendo torres, outro muro por fora, armar o povo, se esses estivessem com o coração tenebroso e desanimado. Ezequias falou ao coração do povo, para que ficassem mais animados para lutar e confiantes no Senhor. Para aqueles que gostam, né? Dizem que o time que entra para não perder, o que acontece, Zé? Já está meio caminho andado para perder, né? Se você entra com medo, você já está um passo para você perder. Então nós precisamos estar confiantes. E Ezequias, ele sabia disso, que por mais que ele preparasse tudo, ele precisava preparar o coração do povo, para que o povo pudesse estar fortalecidos no Senhor. Deus é maior do que tudo e todos. Deus tem o braço forte e Ele luta as nossas batalhas. Lembra quando o povo saiu do Egito? O que o Senhor fez? Uma coluna de nuvem, uma coluna de fogo. Para estar à frente do povo. Para estar resguardando o caminho, iluminando o caminho, preparando o caminho para que o povo pudesse andar. Ele estava indo à frente. E ele, além de estar indo à frente, ele também cuidava da retaguarda do povo. Quando o povo egípcio estava vindo atrás, o povo egípcio não conseguiu chegar, porque o Senhor os retardava. Então ele não estava só à frente, mas ele estava também cuidando da retaguarda. E o Senhor, quando Ele faz isso na nossa vida, Ele vai à nossa diante, mas Ele também cuida da nossa retaguarda. Ele não permite que ninguém, nada, venha nos pegar desprevenido. Indo para o final, depois de tudo isso que nós vimos, que temos aprendido aqui com Ezequias, todos esses passos para vencer as lutas que virão no nosso dia a dia. Eu sempre me lembro daquele episódio de Pedro
no barco quando Jesus vem andando sobre o mar. Aí Pedro fala, se tu és Jesus, então me faz andar sobre as águas para ir ter contigo. E Pedro começou a andar, até que ele começou a fraquejar e afundar. Mas o que me chama a atenção nisso são as outras pessoas que estavam no barco. E eu fico pensando que quando aquele barco chegou do outro lado, aquelas pessoas contando, rapaz, Pedro levantou, pediu Jesus e foi andar sobre as águas. Cara, eu fiquei doidão, fiquei maluco quando eu vi aquilo. E todas as pessoas comentando, uma comentando com a outra. E eu fico pensando, quantas daquelas pessoas viveram só de contar das experiências dos outros? Quantas daquelas pessoas seguiam a Jesus, mas só contavam as experiências dos outros? Não tinha suas próprias experiências para contar, não tinha suas próprias vitórias para contar, não tinha nada para falar, mas só da vida dos outros. E nós? Será que nós temos as nossas lutas para contar? Não só vitórias, mas derrotas, porque com as derrotas as pessoas aprendem, nós aprendemos. Mas será que nós temos isso para contar? Ou temos só contado das coisas que acontecem na vida dos outros? Rapaz, Deus abençoou Ciclano. Agora ele está ganhando bem. Ó, comprou um carro do ano. Ó, comprou uma casa nova. Fez um seminário. Ele agora é pastor. Será que nossa vida tem sido só de contar experiências dos outros? Ou contar daquilo que nós temos vivido? Reflitamos sobre isso. O último ponto diz receber a vitória por intervenção divina. Até aqui nós vimos os passos que Ezequias deu. Mas vamos ver aquilo que Ezequias não precisou fazer. Vocês forem ver o decorrer das histórias, vocês vão ver que eles não precisaram fazer nada. Deus agiu por eles. E Deus pode agir por nós. Amém? Opa! Amém mesmo? Amém. Deus pode agir por nós. Ou nós vamos ficar nessa experiência aqui de Ezequias. Nessa batalha, Ezequias não teve que fazer nada. Além de ver Deus defendendo a ele e seu povo de seus inimigos, diz o texto que ele teve paz por todos os lados, porque o Senhor o defendeu. Do mesmo modo, quando confiamos no Senhor, Ele nos defende e intervém ao nosso favor, derrotando o inimigo. Faça a sua parte, deixa Deus agir na sua vida. Cruza os braços, não. Faz a sua parte. Deus está com as mãos estendidas para nós, para derramar bênçãos sobre nossas vidas, para nos dar vitória, para confortar o nosso coração. Deixa Deus agir na sua vida. Deixa Deus agir na sua vida. Creia no Senhor que Ele luta por você e te defende, porque Ele é maior do que tudo. Maior é o que está em nós daquele que está no mundo. Quem está no mundo? O diabo. Quer enfrentar os problemas com a ajuda de Deus? Você quer? Quer enfrentar esses problemas com a ajuda de Deus? Então guarde aí. Seja fiel. Dependa de Deus. Tape as fontes do inimigo. Restaure os muros. Fortaleça o
teu coração. Creia que Deus é maior. Tem essa história aí, fulano falou que fizeram um trabalho para você lá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. As setas do inimigo não nos acertarão, cairão por terra. E finalmente, receba a vitória por intervenção divina. Meus irmãos, a maior vitória que um crente poderia querer, nós já obtivemos. O sangue de Jesus naquela cruz do Calvário nos deu a maior vitória que qualquer de um de nós poderia querer, que qualquer de um de nós poderia merecer. Não fizemos nada para isso. Nada. Mas o amor do Senhor Jesus foi suficiente para nos dar a maior vitória que poderíamos querer. Então, creia, receba essa palavra, reflita sobre essa palavra. Guardar uma reflexão é muito difícil. A gente não tem essa capacidade de guardar. Mas peça ao Senhor para que o Espírito dele possa trabalhar naquela sua necessidade, naquilo que você mais precisa. Que ele te lembre daquilo que você mais precisa. Certa vez, num debate na rádio, estavam falando sobre por que a pessoa deveria vir à igreja. Eu vou na igreja para quê? Chega lá, eu não consigo lembrar de tudo que o pastor falou, eu não guardo tudo que o pastor falou. Então começaram a discutir sobre isso. Até que alguém ligou para a rádio e disse o seguinte: olha, eu estou há 25 anos casado com a minha esposa. Nesses 25 anos que eu estou casado com ela, eu não consigo me lembrar de todas as coisas que ela fez para a gente almoçar e jantar. Mas uma coisa eu posso dizer: aquilo que ela fez me sustentou até hoje. Aquilo que você ouviu hoje vai te sustentar pelo Espírito do Senhor. Que Deus abençoe cada um dos meus irmãos. Que Deus abençoe cada um dos nossos ouvintes. Que o Espírito possa trabalhar no seu coração. Que Ele possa agir na sua vida, para a honra e para a glória do Senhor. Amém.